Na verdade, Flávio Dino, o ministro da Justiça, falava em não naturalizar absurdo, se referindo ao caso do ministro do STF, hostilizado em Roma, Alexandre de Moraes. Vamos para Brasília fazer nossa conexão. Quem está com a gente hoje é a Lana Canepa. Boa tarde para você, Lana. Olá, ótima tarde, Adriana Araújo, Fábio França, é um prazer estar com vocês aqui. Brasília hoje movimentada por conta da mini-reforma ministerial que deve chegar logo depois do recesso. O presidente Lula volta de viagem e vai fazer mexidas, com certeza. É isso, a gente achava que seria assim, depois da votação da reforma tributária, que Júlio ia ser mais sossegadinho, que nada, né? Na verdade, essas negociações já começaram até ali ali antes mesmo da aprovação da reforma tributária, tanto que PP, republicanos já deram votação significativa à reforma, porque as conversas já estavam acontecendo. Mas agora, Lana, a questão, e eu vi agora há pouco a Lana entrevistou o líder do PT, Zeca Dirceu, a questão é quando e vai mexer com quem no tabuleiro da esplanada dos ministérios? Vai ser uma reforma ministerial ou vamos de pinga-pinga? Com certeza vai ser a conta-gotas, isso eu já tinha ouvido nos bastidores de uma fonte muito próxima do presidente, que ele vai arrastar essas indicações. E outra coisa, viu? Ele disse hoje, Lula disse, comentando essa substituição, essa possibilidade de troca para abrir mais espaço para o Centrão na esplanada, disse que não vai fazer isso com pressa, que vai ser com muita tranquilidade e que não adianta os partidos pedirem. O governo é que vai dizer onde está disposto a ofertar esse espaço para o Centrão. Então, depois que o presidente voltar de viagem, ele vai abrir essa negociação e vai começar a receber os partidos. O que a gente viu foi o ministro da Articulação, Alexandre Padilha, já se reunindo com os nomes que seriam os indicados do PP e do Republicanos. Eles estão negociando a entrada no Ministério do Desenvolvimento Social, que comanda o Bolsa Família, e no Ministério do Esporte. Então, para isso, teria que tirar um petista, o Wellington Dias, que está no MDS, e por isso o Zeca Dirceu conversou com a gente ao vivo agora há pouco no Band News TV, dizendo que teme que o Partido dos Trabalhadores, que o PT perca espaço, afinal de contas, é o que tem o maior número de votos lá no Congresso. Mas somando tudo que a esquerda tem, sem o apoio do Centrão, eles têm 140 votos dos 513, então o próprio Zeca Dirceu saiu dizendo que pega mal entre os eleitores petistas nesse abraço, esse afago ao Centrão, mas que é necessário para conseguir maioria no Congresso Nacional e aprovar matérias importantes, né, minha gente? Então é isso que está acontecendo. Governo aberto à negociação, o presidente Lula já tinha falado em ministros introcáveis, como a da Saúde, Nízia Trindade, então alguns cargos da cota pessoal do presidente não estão em discussão, tirando isso, a esplanada em aberto para abrigar o Centrão, e essa negociação está acontecendo nesse momento. É isso, Lana, o presidente Lula já deu essa demonstração de blindar a ministra da Saúde mais de uma vez, de publicamente defender e mostrando que ali está cercado, mas não deu essa demonstração em relação ao desenvolvimento social. A primeira-dama Janja, num evento recente, disse que aquele ministério, que é o Ministério do Bolsa Família, é o coração do governo, mas não teve, da parte de Lula, uma demonstração assim como houve para a Nízia, essa tentativa de blindar o Ministério da Saúde. A gente não viu isso em relação ao Ministério do Desenvolvimento Social. E aí os nomes que estão agora sendo cogitados, inclusive com reuniões ontem no Planalto, André Fufuca, do PP do Maranhão, e Silvio Costa Filho, do Republicanos de Pernambuco. Partidos que, como eu disse, já foram essenciais, entregando aí quase 90 votos, somando os dois partidos, quase 90 votos para a reforma tributária. Ou seja, sem esses partidos não teria aprovado a reforma tributária. Então, eles já entregaram e agora é uma fatura que chega e que já estava sendo negociada. Tem mais algum nome, Lana? E mais outros também na Berlinda, outros ministros preocupados, além de desenvolvimento social e Freixo também bastante preocupado com a situação, que é outra possível mudança? Tem algumas alternativas sendo estudadas para não tirar também o Ministério do Desenvolvimento Social da mão do PT. O nosso Caia Messina me contou que apurou que a Luciana Dias poderia ser retirada do Ministério da Ciência e Tecnologia e levada para o Ministério dos Direitos Humanos. E Silvio Almeida iria para um cargo internacional. Ainda são todas hipóteses, né, que estão sendo negociadas nos bastidores.
espaço tem, né? Mais de 30 ministérios, considerando que o núcleo duro da equipe mais próxima do presidente não estaria em negociação, a gente tira ali, ainda assim são dezenas de cargos à disposição, não só no primeiro escalão, mas também cargos de confiança que podem abrigar o Centrão para que essa negociação no Congresso Nacional flua nesse presidencialismo de coalizão que é o que tem para hoje, né, minha gente? Então, o que o presidente disse é que vai fazer isso com muita calma e eu cheguei a perguntar isso para o líder do PT, porque essa substituição no Ministério do Turismo que a gente falou durante semanas e semanas e foi arrastada, foi feita num ritmo lento, a saída de Daniela Carneiro, que já está no Republicanos, e a entrada do substituto Celso Sabino para agradar o União Brasil, isso demorou, né? Ficou no campo da hipótese por muito tempo, quando já estava martelo batido, ainda assim o governo arrastou mais um pouco. E eu perguntei para o líder do PT, isso não pode pegar mal lá no Congresso, porque o presidente está negociando e tem uma intenção de fazer a conta-gotas. E as votações próximas não podem, inclusive, azedar e a estratégia piorar a negociação com o Congresso Nacional. Ele disse, olha, acho que agora a gente está imprimindo um ritmo todo novo. As reclamações que os líderes tinham feito de articulação política com o governo, da minha perspectiva, disse Zeca Dirceu, foram sanadas. Então, é possível que agora eles tenham o caminho trilhado para construir uma base, realmente uma base de apoio ao governo no Congresso Nacional um pouco mais clara e com uma articulação política funcionando, é o que disse o líder do PT, hein? Quando o presidente Lula defendeu de maneira incisiva a ministra Anísia, né, dizendo que o Ministério da Saúde era dele e que a Anísia permaneceria, ele disse o seguinte: alguns ministros são insubstituíveis. Resta saber agora quais serão os substituíveis, né? Vamos ver quais serão os substituíveis. Agora, Lana, com relação a PP e republicanos, é claro que a base do governo ficaria absolutamente robusta na Câmara. E o presidente da Câmara, Arthur Lira, é do PP. Qual que é o papel do Arthur Lira nessa negociação toda? Chave, né? O que a gente viu na reforma tributária, em todas as votações até aqui no Congresso Nacional, é que sem uma movimentação de Arthur Lira, o governo não teria conseguido os votos necessários na Câmara dos Deputados. Chegou um momento que a articulação estava tão capenga que o presidente da Câmara disse com todas as letras, a partir de agora o governo caminha sozinho, não conte mais comigo, porque eu chamo os líderes, negocio e a contrapartida nunca chega. Ele está falando não só dos cargos na esplanada dos ministérios, está falando de prestígio, de espaço e de liberação de emendas, não só as impositivas, que são emendas que já estão separadas e que vão ser liberadas a depender da boa vontade do governo. Então, dinheiro novo, entre aspas, para obras que os parlamentares levam para os seus estados, para os seus redutos eleitorais. Então, Arthur Lira reclamou e aí depois entrou no corpo a corpo Lula. Nessa negociação, destravaram, conseguiram passar com as votações importantes, inclusive nos 45 do segundo tempo, na última semana de trabalho aqui no Congresso, com o feito de aprovar a reforma tributária com mais de 380 votos. Se está resolvido o problema da articulação política, a gente só vai conseguir saber depois que as substituições forem efetivadas e que o Congresso Nacional tiver, de novo, com as pautas importantes na mão para levar a plenário. Mas a promessa é de uma conversa mais fluida a partir de agora e da parte de Arthur Lira, eu imagino que colocando o PP em um ministério, dando mais espaço para o partido do presidente da Câmara, isso pode facilitar ainda mais a negociação. E Ciro Nogueira, Lana, acompanhando, vamos lembrar que é o ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro, presidente nacional do PP, faz assim meio que não é com ele, mas ontem, por exemplo, como é o momento do troca-troca, né, da mexida no tabuleiro da esplanada, ontem, por exemplo, Ciro Nogueira estava atacando uma divulgação de dados feita pelo Ministério do Desenvolvimento Social em relação à Bolsa Família. Claramente fazendo uma crítica ao ministro que está ali na fervura, digamos assim. Se ainda não é fritura, está na fervura. Então, assim, também tá envolvido em todas essas conversas, né? E aí fica com o pé em cada canoa, né? Na hora de discutir ali o apoio à reforma tributária, muitos deles vinham com o argumento de que era uma pauta do país, que também foi, inclusive, o argumento colocado pelo governo para pedir votos, né? Essa não é uma pauta que parte do governo, é uma pauta para o país. Enfim, para matérias da área econômica, fica um pouquinho mais fácil. Mas quando tiver
questões em que o peso da ideologia de cada partido seja mais expressivo, aí a negociação vai ficar um pouquinho mais difícil de conciliar, né, o apoio ao governo e a orientação, né, dos partidos que hoje, um ex-ministro de Bolsonaro vai ter um pouquinho mais de dificuldade de argumentar para depois que tiver espaço na esplanada, né, com certeza. Mas eles vão dar um jeito, porque no Congresso Nacional é assim que funciona o jogo mesmo, né? É isso. E é importante a gente ressaltar que, assim, nesse momento de troca, que se sabe que virá uma troca, que não tem como, porque não dá para ir aumentando esse tabuleiro, né, aumentando postos na esplanada, tem um momento de troca de informação, de farpa, de acusação, que você pode apurar com fontes que você está acostumado a direto falar com essas fontes, mas elas muitas vezes estão passando informações também com o interesse de direcionar o debate para um lado ou outro. Então, assim, quando a gente fala em nomes, a gente não está cravando nome nenhum, até porque é isso, tem que esperar todo esse processo de negociação, retorno do presidente Lula, para saber exatamente quem vai vingar, quem continuará como ministro e quem abre espaço para acomodar o Centrão, especialmente PP e republicanos. Lana, obrigada demais pela ajuda para a gente entender esse tabuleiro aí, viu? É um prazer estar aqui com vocês. A diferença só agora, completando, Adriana, é que teve foto oficial com o articulador, os indicados do partido, tirando foto com o articulador, e das palavras de Padilha, tirando o Ministério da Saúde e alguns outros poucos, a esplanada está em aberto para negociação. É esse o tom. Então, o governo chamando para fazer as substituições que abriguem a vontade do Centrão de ocupar a esplanada. Então, é um momento novo. E a gente, claro, vai observar aqui a cada passo essas alterações. Eu também perguntei para o líder do PT se o eleitor petista não ficava chateado, né? Não pega mal com o eleitor petista, dá mais espaço para o Centrão. Ele teve que reconhecer que, não, claro, sim, pega mal. Mas para conseguir mais do que os 140 votos que a esquerda tem sozinha no Congresso, só assim. É isso. Lana, obrigada demais, bom trabalho. Até mais tarde no Jornal da Band. Até mais. Obrigada.